vai falar sobre a Semana Santa, que tá chegando por sinal. Antes disso, eu vou pedir uma coisinha pra vocês. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, porque eu tô sempre tentando postar coisa nova, assim. Deixa aqui um comentário ou alguma curtida, porque quando o vídeo não tem muita curtida ou muito comentário, ele não aparece quando as pessoas pesquisam. Então, imagina, a gente tá ajudando quem quiser ter mais informação, que nem vocês estão tendo, a ter quando for procurar. Semana Santa. Semana Santa, vamos lá então para o nosso bate-papo sobre Semana Santa. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos. Se vocês já perceberam, esse ano eu acho que não vai ser assim por causa da quarentena, mas se vocês se lembrarem lá do ano passado, que teve um dia que a gente foi na Santa Missa de domingo e tava todo mundo segurando uns raminhos verdes, esse era o Domingo de Ramos, era o domingo que vem antes da Páscoa. Se você for pegar para ler as leituras do Domingo de Ramos, você vai perceber que é o seguinte, no domingo antes do Domingo de Ramos, Jesus, ele acabou de ressuscitar um morto, que era Lázaro. Então, o povo ficou sabendo disso, ficou, gente, quem é esse homem de Deus que ressuscita até os mortos? E aí, no Domingo de Ramos, Jesus está chegando em Jerusalém. E tá o povo todo para receber ele, com muita alegria. Nossa, esse homem veio mesmo do céu, um homem maravilhoso, é o Filho de Deus. Vamos receber ele, que ele ressuscita até os mortos. Pois muito bem, o povo estava muito contente, mas essa alegria aí era fogo de palha e não ia ficar muito tempo assim. Enfim, eu vou pular do Domingo de Ramos lá para Quinta-feira Santa, tá? Jesus, ele já sabia que ele ia morrer na sexta-feira, logo no dia seguinte. Então o que ele faz? Ele chama os discípulos, os apóstolos, os 12 apóstolos, faz como se fosse uma reuniãozinha com os apóstolos, assim, de despedida mais ou menos. E na Quinta-feira Santa acontecem 3 coisas muito importantes. Lava-pés, instituição da Eucaristia, ou seja, a primeira missa, e Jesus é preso. Eu tentei gravar esse vídeo antes, só que eu dava muitos detalhes. E aí o vídeo ficava muito longo. Eu vou tentar então resumir, porque são muitos detalhes mesmo. Ele reúne os discípulos, faz um semicírculo e começa a lavar os pés dos discípulos. O que ele queria dizer? Ele queria mostrar o serviço. Ele queria dizer que quem quisesse ser o primeiro, que fosse o último. Sabe aquela história de os últimos serão os primeiros? Era isso que Jesus queria dizer. Ele queria dizer que quem mais servisse os outros seria então o mais importante. Depois então ele fez a primeira missa. Ele ensinou os apóstolos a celebrarem a missa e deu a primeira comunhão para eles. Foi legal porque eles receberam a primeira comunhão no dia em que eles foram ordenados padres. Interessante. Os apóstolos foram os primeiros bispos da igreja, sendo que São Pedro foi o primeiro papa. Então, eles receberam a primeira comunhão. Uma coisa muito interessante que tem no livro da beata Ana Catarina Emmerich, mas que não tem exatamente na Bíblia, é o seguinte. Ela conta que ela tinha muitas visões, né, do Evangelho. Se vocês quiserem, depois a gente conversa mais um pouco sobre ela. E numa das visões dela, ela disse que nessa cena, na primeira comunhão dos apóstolos, todos os apóstolos, quando receberam Jesus, Eucarístico, eles começaram a ficar brilhantes, mas assim, muito resplandecentes. Ao passo que Jesus, quando dava a primeira comunhão para eles, ele ficava esvaziado, ele se esvaziava, como se ele ficava transparente, nas palavras dela, como se realmente ele estivesse se dando para os discípulos. Menos um, Judas não. Judas ele não ficava resplandecente, ele ficava numa escuridão muito pior do que a que ele estava antes. E assim que Jesus dá a primeira comunhão para ele, ele recebe e Jesus fala assim para ele, Judas, vai e faz o que você tem que fazer. E aí Judas sai e os apóstolos acham que Judas deve ter ido resolver alguma coisa lá fora, mas não, Jesus sabia que ele ia entregar, que Judas ia entregar ele, e foi isso que Judas foi fazer, foi levar ele para as autoridades, porque as autoridades estavam querendo prender Jesus. Por que estavam querendo prender Jesus? Jesus, ele ressuscitava os mortos, ele fazia milagres, e alguns caras, os sumos sacerdotes que chamam, mais importantes assim, estavam começando a ficar com inveja. Então eles queriam mandar prender Jesus da alegação de que Jesus estava blasfemando, falando que ele era o Filho de Deus. Ele realmente é, então, enfim. Então queriam mandar prender Jesus. E Judas, amigo dele, foi lá ajudar. Foi lá entregar o próprio amigo. Olha só que coisa horrível.
Então, Jesus ele sai com os outros apóstolos, terminou a missa e tudo, então eles ficam rezando no Horto das Oliveiras. E aí, Judas entrega Jesus, ele leva lá os soldados para prender Jesus. Então, eles prendem Jesus. Aqui, vale a pena ressaltar que Jesus ele não dormiu de noite, ninguém dormiu de noite. Eles meio que foram virados à noite. A Quinta-feira Santa, esse lava-pés foi à noite. E aí a gente já emenda na Sexta-feira Santa assim, ó, direto, até a morte de Jesus. Jesus, então, na Sexta-feira Santa, ele é flagelado. O que é flagelado? Ele é chicoteado. Só que o chicote que ele foi chicoteado tinha tipo umas navalhas assim na ponta, então você imagina. Ele é coroado de espinhos, ou seja, pra zombar dele, porque ele dizia que ele era o rei dos judeus. E eles falaram assim, você não é rei coisa nenhuma. Eles fizeram uma coroa de espinhos que realmente machucava, que entraram até a cabeça dele. E ele teve que subir carregando a cruz dele até lá em cima. Ele já estava todo flagelado, todo machucado. Cuspiram nele, bateram nele, machucaram muito ele. E aí foi nesse cenário que ele teve que subir e carregar a cruz dele até lá em cima. Quando deu 3 horas da tarde, como eu disse pra vocês, ele não dormiu, foi tipo tudo direto. Quando deu 3 horas da tarde, ele sendo sempre machucado, sempre machucavam ele, tomavam nele, cuspiam nele, faziam maldade com ele. Depois de todas essas maldades, foi quando ele morreu. A gente chama 3 horas da tarde a hora da misericórdia, porque é o horário que Jesus morreu. Depois tiram o corpo dele da cruz, né? Descem o corpo dele da cruz, enrolam e colocam no sepulcro. Todo mundo volta pra casa muito triste, muito desolado, porque Jesus tinha morrido e tal, etc. Enfim. Daí então passou a Sexta-feira Santa, a gente tem o Sábado de Aleluia. Por que Sábado de Aleluia? Sábado, a gente costuma dizer que sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora. Por quê? Porque no Sábado Santo, no sábado depois da Sexta-feira Santa, a igreja se resumiu a só Nossa Senhora. A gente considera o quê? A igreja é quem acredita na ressurreição de Jesus. E naquele sábado, todo mundo tinha deixado de acreditar. Todo mundo achava que ele tinha morrido e que não ia mais ressuscitar. Ela foi a única que acreditou porque ela sabia que Jesus ia ressuscitar no domingo. E aí, sábado de madrugada, assim, acho que domingo de manhã, mais ou menos, algumas mulheres elas vão lá para perfumar o sepulcro de Jesus. E aí elas veem um anjo. A porta do sepulcro estava aberta. Eu vou tentar deixar aqui alguma foto. A gente foi numa réplica do sepulcro de Jesus. Vou tentar deixar alguma foto aqui pra vocês verem como é que era. Era tipo uma casinha com uma pedra na frente, entendeu? E aí elas viram que a pedra, que era enorme, que tipo elas não conseguem empurrar sozinha, não tava lá. E elas pensaram, meu Deus, roubaram o corpo do Senhor, roubaram o corpo de Jesus. E aí elas viram um anjo que falou pra elas assim, mulheres, quem que vocês estão procurando? Jesus ressuscitou. E aí elas saíram pra contar pra todo mundo. Enfim, depois disso, no domingo de Páscoa ainda, Jesus ele aparece pros apóstolos e dá pra eles o poder de perdoar os pecados. É aí que ele institui o sacramento da confissão. Bom, então, gente, essa foi um pouquinho da Semana Santa, assim, bem resumida. Eu vou tentar gravar alguns vídeos explicando exatamente cada dia, sabe, passo a passo, porque senão esse vídeo aqui ia ficar muito grande. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode comentar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.